Muito bem, Rodrigo. Eu estou então com o Moisés Beio Cardoso, muito conhecido aqui em Blumenau, ele é professor da FURB, como você comentou, especialista em novas mídias, porque quando acontece um caso como esse, que a gente noticiou amplamente aqui na Menina essa semana, os papais, as mamães ficam de cabelo em pé, né? Por isso que a gente resolveu trazer o Beio aqui para conversar conosco, para entender e saber se existe alguma forma de monitoramento, de vigilância. Eu sei que o pessoal de mídia não gosta muito que a gente fale isso, mas tem alguma forma, Beto, tem alguma coisa milagrosa aí que a gente possa fazer, Beto? Bom dia, um prazer muito grande recebê-lo aqui na Menina. Bom dia, Belmiro, e bom dia a todos os ouvintes. A gente tem algumas coisas que dá para a gente fazer monitoramento dessas situações. A gente pode ativar, por exemplo, a geolocalização do celular. Naquele caso, o pai ficou procurando a filha. Se ela estivesse com essa geolocalização ativada no celular, ele conseguiria saber através do GPS, da triangulação de dados, aonde que aquela menina estava. Como tem muitas redes sociais, é importante que os papais e as mamães estejam também nesses ambientes digitais. Quanto mais próximo do filho a gente tiver digitalmente, maior a probabilidade da gente flagrar alguma situação que fuja daquela normalidade. Eu posso ir em todas as redes sociais e ativar as notificações. Então, se o meu filho postou uma foto, eu recebo ali uma notinha, olha, fulano de tal postou uma fotinha no seu perfil, vou lá dar uma olhada. Ele adicionou tantos amigos novos. Quem são esses amigos novos? E assim por diante. O que a gente tem que entender é que se antes a rua era o perigo, hoje em dia o perigo está dentro do quarto, na mão do filho, através do celular, que tanto recebe conteúdo, como também serve para emitir conteúdo. Então a gente cuidar com aquilo que manda. Quando eu posto uma foto numa rede social, eu tenho que cuidar com a privacidade daquela foto. Talvez não seja conveniente que todo mundo possa visualizar aquilo. Principalmente, às vezes, pai de primeira viagem, vai tirando foto da criança já desde pequeno. Tem que evitar essa exposição, porque a gente não sabe quem é que está do outro lado e pode usar esse conteúdo de uma forma negativa. Às vezes, colocando foto do primeiro banho da criança e tudo mais. A internet, né, é uma salada de fruta, e tem muita fruta ali que é podre, a gente sabe disso. Essa situação não é uma situação nova, ela apenas digitalizou alguma coisa que já acontecia. Uma menina fugir de casa para ter um relacionamento... Não é de hoje. Não é de hoje, já acontecia através de cartas, né? O que eu tenho que entender, então, se antes a mãe dizia, olha, não aceita doce de ninguém na rua, não fala com estranho, não abre a porta de casa para ninguém que não seja da família, hoje a coisa só mudou. Não aceita nenhum estranho no seu perfil da rede social, não fala com ninguém que você não conhece. A gente pode bloquear aquela pessoa também. Pelo que eu estou entendendo, então é assim. Antigamente, a gente ouvia dos nossos pais, como você comentou, para cuidar com estranhos. Os nossos pais tentavam conhecer as nossas amizades físicas, né? Até porque não tinha internet na época. Agora é importante os pais estarem no ambiente digital, estarem inteirados, porque a gente, com a idade que a gente gente já tem um pouco de dificuldade de acompanhar essa gurizada. Mas é importante estar ali, no ambiente digital, né, e conhecer aquilo ali, né? E se antes o pai tirava um tempinho para saber quem eram os amigos, com quem tu está jogando bola, vai na casa de quem? Hoje o pai pode tirar um tempo para dar uma olhada no perfil do filho e ver quem são os amigos que ele está se relacionando. Se eu fizer um trabalho gradativo e todo dia dar uma olhadinha no que está acontecendo, nas conversas, quem são aquelas pessoas que o meu filho está conversando, existe uma probabilidade da gente diminuir casos como esse. Mas o mais importante é ter um diálogo. E vale lembrar aos papais que também excluir digitalmente a criança não é a solução. Se na minha época a criança que não assistia TV era o diferentão, né? A gente dava aquela zoada na escola, e hoje em dia a gente sabe que isso era bullying, excluir digitalmente a criança também não é a solução. É ter o diálogo constante, é a gente poder deixar a porta aberta para aquela conversação, para que uma pessoa externa não venha substituir o papel que a gente deveria estar ali desempenhando com os nossos filhos. O mais importante de tudo isso daqui é que a gente entender que o jovem também tem que ter a sua privacidade. Existem softwares para a gente fazer monitoramento e tudo mais, mas a gente tem que saber dosar as coisas. Parte da cura também vem do veneno, que blindar os filhos do mundo, não deixar andar de ônibus, tantas outras coisas aí, às vezes faz mais mal do que bem. Sabendo dosar esses dois ambientes aí, acho que
a gente vai conseguir educar os nossos filhos para esse mundo que vai mudando diariamente. Essa questão da blindagem é muito importante, e eu até vou me incluir nesse ponto também, porque eu tenho uma menina de 10 anos, eu acho que hoje essa dificuldade de tu conseguir abrir os teus filhos para o mundo é muito tênue, essa linha de você abrir de uma forma saudável e de uma forma não saudável, né, Bey? Porque a gente percebe, como você comentou, hoje boa parte das crianças não anda de ônibus, não anda de bicicleta lá embaixo na rua, muitas vezes só na frente de casa, não vai para o campinho jogar bola, mas quer dizer, o mundo da internet está ali e a blindagem na internet é muito mais complicada, né? Na correria do dia a dia, os pais não têm tempo de estar ali no ambiente online, estar ali suando para conseguir botar o pão na mesa dos filhos. Existem algumas formas que a gente pode ir adotando. Se o pai não tem um perfil online, ele pode criar um perfil dele com o filho, por exemplo, dele com a filha. Olha, esse perfil é o perfil da família. Né? Depois, quando tu ficar mais velhinha, tu tem o teu. Por enquanto, ajuda o pai também, deixa o pai descobrir, tentar resgatar os amigos do passado. Vamos brincando junto aqui, né? Vamos se relacionando junto. Ou mostrar também, olha, esses aqui são os novos amigos que o pai fez lá no trabalho, a gente criou um grupo no WhatsApp, eu nem sei postar nisso aqui direito. Quem são os teus amigos do grupo de WhatsApp? Mostra para o pai mostra quem são os amigos e tu mostra o teu. Então a gente vai estabelecendo essa ponte, ter esse diálogo aberto e constante e também aceitar que a gente não está preparado para tudo, porque na velocidade que a gente vai se preparando, quem está do outro lado, que usa a internet de uma forma negativa, faz isso o tempo todo, também se atualiza. Delegado de polícia, quando dá entrevista, fala isso. Se a polícia está trabalhando tecnologicamente, bandido trabalha muito mais também para se adequar a essas realidades. Mas o que a gente tem que entender é um trabalho constante. O preço da liberdade é a constante vigilância. Então, todo dia, eu não tive tempo para falar com meu filho hoje, entra no perfil dele, dá uma olhadinha, quem são os amigos, o que ele postou, porque a rede social também serve para ele externar alguma coisa que às vezes ele não está contente. Teve uma discussão, às vezes na escola, não quis contar para os pais, ele postar digitalmente, isso é uma forma dele extravasar. Aquilo ali pode dar pista para o pai ou para a mãe conversar com essa criança. Tomem cuidado com a privacidade das coisas que a gente posta. A melhor das intenções para compartilhar momentos especiais das pessoas que a gente mais ama no ambiente digital, mas infelizmente isso é usado de forma negativa. Gosto de lembrar uma passagem bíblica que a minha mãe me dizia quando eu era pequeno. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Sabendo dosar as coisas, acho que a gente consegue minimizar aí os problemas. Tem uma idade, vamos pegar lá do comecinho, lá, criança de 7, 8, 9, 10, 11, 12, já entrando na pré-adolescência, tem uma idade que os papais podem começar a liberar um pouco mais, tem uma regra para isso? A gente falou, nesse caso específico, do Facebook, mas um grande problema já vem desde pequeno como o YouTube. As crianças estão ali vendo a Peppa, vendo os desenhos, mas muitas vezes esses desenhos são visualizados pelo perfil que o pai tem dentro do YouTube, é um perfil de adulto. Então, entre um vídeo e outro, aparece uma publicidade mediante um adulto. Ou seja, o certo seria o pai fazer um perfil para a criança. A gente tem o YouTube Kids. Aquilo é pensado para a criança. Se não, entre um desenho e outro, aparece uma propaganda de cigarro, uma propaganda de bebida e assim por diante, de alguma coisa que não condiz com aquela criança. Pensar nesse aspecto também faz a diferença. E a gente sabe que tem redes sociais que não permitem a entrada de menores de idade. O Facebook tem uma limitação ali de 14, foi com 16, 14, 12 e assim por diante. Só que aquela criança, às vezes, para fazer parte daquele contexto social, muda a idade. E se tem uma delimitação de idade, já é justamente para blindar esse caso. O menor que entrou ali e não podia, por que ele não podia? Justamente por causa desse motivo. Por isso que, às vezes, um perfil em conjunto, um perfil familiar, é o mais indicado. Ter um perfil já para criança no YouTube, isso é uma coisa invisível que passa da publicidade, ou às vezes a criança que já quer ser um youtuber desde novinho, o pai faz os vídeos e compartilha ali, vê o que as pessoas estão comentando. Tem uma rede muito grande de pessoas mal intencionadas que ficam justamente procurando partes de vídeos para atrair pessoas com má fé. Olhar os comentários e desabilitar essa caixa de diálogo ali pode ajudar, mas para os papais, usar o YouTube Kids pode ser uma solução para a criança não ser bombardeada por alguma coisa que não condiz com a idade dela.
Perfeito. Bem, eu queria te agradecer, a gente poderia aqui ficar conversando muito tempo, até porque são dicas importantes. A gente está vivendo um período de mudança, agora a realidade é uma, daqui a um dia a realidade é outra, né? Queria te agradecer realmente, não sei se você teria mais alguma dica e a gente vai voltar a falar sobre esse assunto mais para frente, porque é importante realmente essas dicas. Eu te confesso que muita coisa do que você me falou eu não sabia, né? Imagino que os papais e as mamães que estão aí ouvindo também não sabiam, é importante a gente trazer essas informações, né? Eu que agradeço pelo espaço, sempre que a rádio precisar estou às ordens e principalmente com temas relevantes para a nossa sociedade. O que precisar, contem comigo. Beleza, então. Obrigado. Moisés Beio Cardoso, Rodrigo. A gente ouviu aqui o Beio, né, como é conhecido, ele é especialista em mídias, novas mídias, né, e também professor aqui da FURB, inclusive da onde eu estou falando, né, nesse momento com a unidade móvel da menina. Beleza, Rodrigo?